Cara, a gente costuma brincar que 5 minutos você não respondeu, já apareceu um outro anúncio de um outro concorrente seu, a pessoa já chamou, e se a pessoa tem algum processo ali no WhatsApp, de atendimento, de alguma IA, alguma coisa assim do tipo, perdeu. Já perdeu o cliente. Vambora. Fala, galera. Episódio 2 do YaraCast. Estamos aqui, eu, Nonaka, John e Marco. Nonaka gentilmente cedeu pra gente o espaço dele pra gente fazer mais um YaraCast. Estou em casa, galera. E aí, vamos hoje falar muito de questões mais técnicas de tráfego pago. Vamos discutir um pouco sobre como lidar com IA no dia a dia do seu negócio, principalmente, né, conectado ao tráfego. E, para quem não sabe, a Yara é um app de mensageria que conecta inteligência artificial no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu e-mail, no SMS, faz disparo em massa para você poder atingir toda a sua lista de clientes. E a gente também tem o checkout integrado para quem trabalha com e-commerce, é muito bom. Então você consegue pelo WhatsApp já mandar um link de checkout para o seu cliente. E um CRM automático em que a própria inteligência artificial conduz o seu lead em todas as etapas do funil, faz follow-up automático e mantém o seu lead engajado, que é o que mais importa para o vendedor, né? Para o seu negócio, para quem precisa estar o tempo inteiro reativando conversas. Todo mundo sabe que é um caos conseguir controlar isso manualmente no WhatsApp. O Nonaka vai poder falar muito mais disso pra gente. Mas primeiro vamos fazer aqui um seu nome, seu bairro. Eu sou o André, eu trabalho com tecnologia, tenho aí 12 anos, sou sócio do John e do Marco, e juntos a gente construiu a Yara, que é esse app que eu acabei de contar para vocês. E aí eu vou passar a palavra agora para o Nonaka, que é quem nos convidou para poder participar do nosso podcast aqui no escritório dele. Bom, pessoal, muito prazer, eu sou Caio Nonaka, eu sou CEO e fundador da Nonaka Ads, nome bem... Como que eu vou falar? Bem inventivo. Bem inventivo. Mas, enfim, nós temos uma agência, a agência ela cuida de toda a parte de performance e venda dos nossos clientes. Nós hoje já atendemos mais de 200 clientes ali, tanto pelo Brasil quanto fora. E o nosso foco não é somente na parte de tráfego pago. Hoje a gente oferece ali soluções de ponta a ponta que atendem ali todas as demandas dos nossos parceiros. Eu vou contribuir um pouquinho aqui com essa parte de tráfego pago, uma parte ali, como que a gente pode unir a Yara com os anúncios. E é isso, galera. Vai ser ótimo esse papo com vocês aqui. Boa. Então agora vamos passar a palavra para o John. John, Uai, seu nome e seu bairro. eu sou desenvolvedor das antigas aí, começando com aquelas idade das pedras, COBOL, para quem conhece. E já tive participando de diversos projetos, todos os portes, projetos nacionais e internacionais. Cheguei a conquistar a liderança de alguns projetos nessas empresas e já tive experiência também de trabalhar com esses meninos aí. Nós tivemos um projeto junto e disso surgiu a oportunidade também de nos reunirmos de novo para poder mandar a Yara. Boa. E você, Marco, seu nome e seu bairro. Então, meu nome é Marco, eu também sou da área de TI, de desenvolvimento, e já estou nessa área também há um tempinho. Não cheguei a trabalhar no COBOL especificamente, mas já estou também meio jurássico, se você parar para pensar. Trabalhei com tanto o André quanto o John em outros empreendimentos antes disso, né? E inclusive já tivemos startup de café, de várias outras coisas. Inclusive, assim, o que a gente traz na bagagem aí do café, pelo menos nesse empreendimento novo, é só o café diário aí, mas a gente está agora trabalhando junto de novo nesse empreendimento. Boa. Nonaka, leads. Qual a melhor forma de atrair leads para o seu negócio com o tráfego pago? Como que isso acontece? Para quem não entende muito bem o que são leads, são oportunidades de clientes que a gente capta online. E aí o Nonaka vai explicar para a gente como que isso funciona, qual a melhor forma de fazer, o que a galera aí que ainda, eu acho que improvável, mas ainda tem gente que não está fazendo anúncio online, como que isso funciona, é difícil, é para todo mundo, qualquer negócio pode ter, ou só os grandes. Qual a melhor forma de começar no tráfego? E o que você indicaria aí para a galera fazer? Maravilha, André. Bom, vamos lá.
Hoje a nossa cartela de cliente, vamos colocar 90%, é mais voltado para a parte tanto de serviço quanto ali de negócios locais em si. Outra parte é mais voltada para e-commerce, que é um pouquinho diferente ali, mas vamos voltar aqui para o serviço e negócios locais. Hoje, o melhor custo-benefício, assim, disparado, que a gente pode falar, é a questão dos anúncios online. Hoje, com R$ 7 é possível alcançar de 2 a 3 mil pessoas interessadas no seu produto. Então, um anúncio online, um tráfego pago, o que seria isso? É nada mais, nada menos que comprar mídia. Então, é você estar presente ali, tanto nas redes sociais como Instagram, Facebook, YouTube, Google, na rede de pesquisa. E a gente consegue ali gerar essa demanda através dos anúncios. Então, a gente consegue segmentar exatamente para o público-alvo de cada cliente, né? Uhum. Então, vou dar um exemplo aqui. Sabe quando você entra no Google, procura televisão, aquela televisão começa a te perseguir o tempo inteiro? Sei. Então, isso é graças ao tráfego pago. Com as segmentações ali dentro, a gente consegue ver público de interesse, o que a pessoa gosta, o comportamento dela na internet e fazer com que esses anúncios apareçam para ela. E por que é um ótimo custo-benefício? Imagina você pegar esse investimento, colocar ali nos anúncios e aparecer somente para quem realmente tem interesse em comprar seu produto, seu serviço. E aí que vai gerando o famoso lead. Então, o famoso lead, ele vem de diversas formas. Hoje, o que é o mais usado, assim, vamos dizer, é o WhatsApp. Então, uma venda mais rápida, a pessoa já impactada pelo anúncio, clica no botão, entra no WhatsApp. Só que aí, meu amigo, quando vai para o WhatsApp, a gente tem um problema muito grande. Que é o quê? A gente começa a gerar uma demanda muito grande de pessoas interessadas. A gente costuma até brincar que só o tráfego pago não resolve nada, porque nada mais, nada menos é gerar esse volume de pessoas interessadas no produto. Mas começa a chegar lá, a pessoa não começa a ter tempo de resposta, demora para responder. Muitas das vezes não tem um script, não tem nada ali, um padrão de processo de venda. O que acontece quando demora para responder? Cara, a gente costuma brincar que 5 minutos você não respondeu, já apareceu um outro anúncio de um outro concorrente seu, a pessoa já chamou, e se a pessoa tem algum processo ali no WhatsApp de atendimento, de alguma IA, alguma coisa assim do tipo, perdeu. Já perdeu o cliente. Já era, já era. Já era. Tanto que você já deve ter sido impactado por diversos anúncios semelhantes ali. Já, com certeza. É aquele negócio, né? Eu até gosto de comentar, minha mulher gosta muito de Jeep. Uhum. Às vezes, quando ela me manda um Jeep, na hora que eu vejo, velho, tem 300 Jeep diferentes, marca diferente, me mandando Jeep. Eu falo, gente, eu não tenho nem dinheiro pra comprar um Jeep. Por que você não manda um Jeep? Mas, cara, beleza. O negócio uma coisa é comprar Jeep, televisão, mas isso serve para um negócio pequeno. Por exemplo, minha mãe é contadora. Uhum. Ela consegue fazer tráfego pago para trazer cliente e poder aumentar a carteira de cliente dela? Com certeza. Principalmente quando a gente fala de plataformas, isso é uma diferença. O Facebook, o Meta, né? Que é o Facebook, Instagram e o Google. O Google é mais intenção. Sua mãe, por exemplo, contadora, ninguém vai acordar de manhã e falar assim: vou abrir meu WhatsApp aqui, meu Instagram, eu quero achar uma contadora. Vou procurar uma contadora. Vou procurar uma contadora. Não Ninguém tem vai... isso. Não, vai achar? Vai. Mas é mais um serviço ali de a pessoa tem intenção já. Então ela vai no Google, vai pesquisar. Sua mãe tem que estar presente ali na rede de pesquisa, na primeira página. Então aí entra o tráfego pago. E principalmente questão regional, negócios locais, é um ótimo custo-benefício. Porque a maioria das pessoas ali hoje em dia trabalham muito em indicação, indicação mesmo, como que é? Boca a boca. Boca a boca. Não, a pessoa pesquisou, sua mãe apareceu ali na primeira página, ela entra em contato nessas landing page que a gente cria, clicou, entrou no WhatsApp da sua mãe. Tá, então, deixa eu entender aqui. Minha mãe consegue hoje fazer anúncio. Com certeza. Você vai fazer um anúncio no Google para ela. Beleza. Esse cara vai cair no anúncio dela, vai fazer o quê? A gente joga ele para uma página de captura, que é uma landing page, Ah. e ele vai ser direcionado Uma com página na internet. página na internet. Beleza. É como se fosse um site. Aham. Só que antigamente o site institucional, bonitão, cheio de coisa, acabou isso aí, meu amigo. Hoje em dia tá muito dinâmico. Então a pessoa entra ali, ó, já chegou uma mensagem no WhatsApp, ela clica, é um vídeo no YouTube, e quando você assusta, você tá vendo uma coisa nada a ver. Então não, a gente cria essas páginas para capturar rápido o lead. A pessoa entra, tem um botão ali, uma chamada para ação, clicou, foi pro WhatsApp de sua mãe. Chegou no WhatsApp de sua mãe, aí que é o problema. Que aí minha mãe tem que pegar e tem que responder. Tem que responder. E essa página, por exemplo, o cara chegou na página ali, o que você faz chamada para ação tem um botão ali
Pra ela pegar e falar, ó, chamar no WhatsApp. Exatamente. É isso. Ela Exatamente. pegava, clicava, chamar no WhatsApp. Ah, quero uma contadora. Tô precisando de... Porque a pessoa veio de um anúncio, né? Sim. Ela pesquisou contadora em Belo Horizonte, achou minha mãe, e aí ela, sei lá, tá precisando refazer o imposto de renda, o que for, né? Beleza, chamou, caiu na página, chamou no WhatsApp, agora é problema da minha mãe. Aí que eu falo. O marketing não vende. Quem vende é o comercial. A gente começa, a gente gera demanda, a gente gera os leads qualificados ali, mas quem realiza mesmo de fato a venda é o comercial. E quem está por trás do comercial? Ou pode ser sua mãe, que não sei, ou ela tem um time ali de secretário que faz o primeiro atendimento, ou a gente tem um próprio time comercial. Mas não é o que a gente vê hoje na realidade ali, não somente dos nossos clientes, mas a realidade assim do país inteiro, cara. Até porque Oi. funcionário custa caro, né, velho? Funcionário custa caro. Você pega ali, ó, um funcionário hoje, receber um salário mínimo, vamos supor. Hum. Você tem ali em carga ali FGTS, você tem imposto em cima, você tem férias, você tem tudo. Então, um funcionário que sairia de R$ 1.500 é 3 pau, no mínimo. No mínimo. E aí é dinheiro que você podia estar investindo em cliente, em captura de cliente, é dinheiro que você pode estar investindo em tecnologia. Com certeza. Como é que resolve esse problema? Procura o Andrezão aqui. Cara, assim, obrigado, muito bom todo esse funil, esse fluxo. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente mais faz no dia a dia, né? Sim. É construir funil de captação, em que a pessoa vê um anúncio, ou intencionalmente busca por um negócio, e aí ela cai nesse fluxo, né, de tecnologia em que ela entra numa página, clica num botão, realiza uma ação, né, Sim. que é muito importante. Depois a gente fala um pouco mais sobre a importância de realização e de rastrear, né, essa Sim. ação. Aí ela cai no WhatsApp, que no Brasil hoje, né, é o maior canal de vendas. Sim, Então, se um negócio não tem WhatsApp, ele não está falando com o cliente, certo? exatamente. E aí ele cai nesse WhatsApp, mas aí entra o problema de, se você é um profissional autônomo que ganha dinheiro vendendo o seu tempo, você não tem tempo para ficar no WhatsApp. Não dá é pra você isso? servir o cafezinho e pilotar o avião ao mesmo tempo. Não dá pra ser Não dá, não dá pra ser. pô. Tá certo. E aí, cara, isso é, eu acho que basicamente o porquê da gente ter criado a Yara, né? E trazer inteligência artificial para dentro desse cenário nacional, principalmente o Brasil, né? Acho que a Índia também usa muito o WhatsApp, né? Eles são hoje os maiores consumidores do WhatsApp, mas o Brasil é o segundo, Uhum. é o terceiro, acho que talvez o segundo, né? A gente precisamos confirmar esses fatos aí. Eu acredito que seja o segundo. Eu acredito que seja o segundo também. Mas é aquilo que eu estava falando, né? Se você não tem um WhatsApp hoje, você não está conversando com o seu cliente. Mas também não adianta ter o WhatsApp e fazer E não conversar com o seu não cliente. conversar com o Tá cliente. certo. Hoje, isso aí eu falo. Ó, a gente já mapeou já. O principal gargalo hoje da operação assim, em si não é questão de gerar demanda, comprar mídia ali com tráfego, nem nada do tipo. É a partir do momento, igual eu falei, foi para o comercial, é ali que vai vender, cara. Não sou Não eu que adianta você vendo. pagar o Facebook, ficar gastando dinheiro em anúncio, e aí você não tem ninguém do outro lado. É igual você ter uma vitrine e não ter atendente lá dentro. Exatamente, é um trabalho de 4 mãos. Ali, ó, vai Entendi. gerar demanda, a pessoa vai fazer esse primeiro atendimento, faz uma venda consultiva, um atendimento rápido. Isso faz total diferença. Hoje, se a gente pegar ali no nosso CRM, que a gente aplica no nosso cliente, a gente tem esse acompanhamento semanal. Então, a gente vê ali o tempo de resposta, como é que tá ali, se tá seguindo o script de padrão, se não tá. E os clientes que ali, às vezes, assim, pô, tá, esse ali tá desqualificado. Você vai ver o atendimento dele, o cliente vem assim pelo WhatsApp assim, olá, tem interesse no produto X, bom dia. Aí a pessoa manda assim, bom dia. E depois não responde mais, André. É É complicado. difícil demais. Até com a minha tia eu falo mais do que isso. Ô, Tá doido. Cara, eu vou aproveitar esse gancho, vou puxar para o John aqui, que é sobre essa questão da rastreabilidade, né? Você falou tempo de resposta. Hoje, qual que você considera que é a principal métrica do WhatsApp? O que o empresário, normal, beleza? Começou o tráfego. Pô, contratei uma agência, contratei o Nonaca. Nonaca, faz anúncio para mim. Beleza, tá rodando anúncio, tá chegando lead. Eu já notei que o tempo de resposta é muito importante, mas tem alguma outra métrica que você observa da parte de mensageria que é tão relevante quanto o tempo de resposta? Ou não, só precisa responder,
Porque aí eu fico muito nessa dúvida de tipo, cara, só mandar bom dia resolve? Não resolve, né? Uhum. Então, assim, eu sei que o tempo de resposta é importante. Muita gente tem bots, né, que automaticamente respondem alguma coisa, mas também não quer dizer nada, né? Uhum. Você pegar e botar uma resposta automática. Oi, alguém vai chegar e falar com você daqui a pouco. Não adianta. Então, Respondeu rápido, porém totalmente genérico. aí, para fazer esse gancho, né, com a parte analítica, que aí é mais a área do John, o que mais que é importante a gente avaliar? E aí eu vou pedir pro John explicar pra gente como que a gente rastreia isso. Uhum. Tá, vamos lá. Além do tempo de resposta, que é importantíssimo hoje, principalmente para você não perder ali aquele lead quente que acabou de chegar, seguir um processo claro de vendas ali. Então, às vezes, fazer algum documento que a gente chama de playbook, faz um playbook ali de atendimento para seguir um padrão, para oferecer outros produtos. Enfim, a pessoa não respondeu, segue um processo ali de follow-up. O que seria isso? Chamar esse lead mais vezes. Então, ali, hoje a gente considera ali, olha, no mínimo umas 7 vezes para você ativar esse cliente. 7 vezes, 7 vezes. no mínimo. Mínimo. Então, o Hoje cara tem te até chamou. estudo, caros. Não vou saber de cabeça, mas se eu não me engano, é 9 ou 12 vezes a pessoa ali, você tem que ficar ativando ela para ela comprar. Por quê? É correria do dia a dia. Então a pessoa mandou mensagem, esqueceu, foi trabalhar, chegou em casa, não fez mais nada. E por isso a importância do follow-up, desse fluxo ali, seguir um fluxo de cadência para fazer essa ativação. Bom, beleza. Então, é importante a gente saber o que acontece durante a conversa, certo? Com certeza. Então, minha dúvida para você, John, na Yara, a gente consegue calcular quanto tempo a gente gasta para responder o cara, quanto tempo a gente ficou conversando com ele, quantas vezes a gente chamou, a gente consegue configurar de alguma forma para a Yara fazer esses follow-ups? É possível a gente ter essa rastreabilidade que o tráfego precisa? Sim, deixa eu te explicar como é que funciona. Todos os eventos básicos, assim, eles são calculados. A gente consegue saber. Uma das vantagens, né, de você ter um sistema, que você ter um vendedor avulso assim, é que você tem tudo rastreado. Então, essas coisas básicas, eventos de mensagem e tal, todos são calculados e a gente tem um relatório de tempo de mensagem embutido no próprio sistema. Agora, além disso, é importante que cada negócio tenha sua particularidade. Vocês chamam de funil, né, no Uhum. tráfego pago. E a gente tem, por exemplo, diversos tipos que a gente chama de assistente também, que tem pessoas que querem realizar agendamentos, tem outras que querem um propósito geral, e tem os eventos-chave que acontecem durante esse processo. Tudo consegue ser definido. Um exemplo chave para quem quer fazer um agendamento, por exemplo, é o evento de agendado. E ele não está num funil de vendas normal, acredito. Eu não sou um especialista em tráfego pago, mas é uma particularidade. A gente também consegue deixar tudo configurável na Yara para que você consiga traquear aquele seu funil e no final ter todas as respostas. É um processo bem padrão, né, para vocês que Uhum. estão acostumados, porém voltado para o que um assistente virtual pode fazer. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui. O cara fazia todo aquele funil do Nonaka, ele clicou no anúncio do Google, aí ele foi para a página que o Nonaka criou para ele, clicou naquela chamada de ação, foi pro WhatsApp. Do WhatsApp para frente, ele tá na Yara, certo? Do WhatsApp para frente, ele está na Yara. Aí a inteligência artificial tá atendendo o cara e tá conduzindo ele até o agendamento. Vamos supor que, sei Uhum. lá, que cliente seu que usa agendamento aí, que tipo de negócio? Vamos colocar aqui dentista. Dentista. Então o cara conseguiu conversar com a inteligência artificial e marcar um horário para ele para fazer uma limpeza. Sim. Beleza. Marcou para fazer limpeza. A gente consegue devolver para o Nonaka a inteligência de que horas ele entrou em contato, quanto tempo durou a conversa dele, que horas foi o agendamento e que dia, por exemplo. Tudo fica registrado. Maravilha. Uma E é uma outra. mistura de processos manuais e automáticos. Por exemplo, tem a etapa de confirmar o comparecimento, etc. Assim, elas também são importantes para o funis. Aí esses são dados como input pelo usuário. E a inteligência artificial, ao longo da conversa também, ela vai identificando que os eventos vão acontecendo e vai disparando eles de forma natural. Então, além de fazer o agendamento, ela consegue, tipo, no dia do agendamento da pessoa, ela consegue mandar uma mensagem, falar,
John, seu horário de limpeza Um é lembrete, né? terça-feira. Sim, mas isso são coisas separadas, assim. No caso, a gente estava falando da questão do Analytics, que ela registra tá. isso. E a funcionalidade do que a gente chama de follow-up é uma coisa separada, mas que ela realmente envia a mensagem antes do agendamento. Se o cliente ficar, por exemplo, inerte algum tempo, ela consegue mandar uma mensagem também, que inclusive é uma correlação, né, entre o Analytics e funcionalidades, que você pode fazer um filtro, né, das pessoas que, dentro daquele funil que você configurou, atingem tal critério, e você manda, por exemplo, um disparo, um follow-up para ela personalizado, baseado até onde ela foi no funil. Legal. Essa questão do follow-up é interessante apontar que é uma estratégia, inclusive, para você ter o aproveitamento máximo do seu investimento com aquele lead, certo? O que acontece? Atualmente o WhatsApp, ele usa um mecanismo que é uma janela de conversação, que quando a pessoa te manda uma mensagem via WhatsApp para o seu WhatsApp Business, conectado com a API oficial da Meta, ele abre uma janela de 24 horas ali, certo? Naquele intervalo de tempo, as suas mensagens para aquela pessoa estão liberadas, entre aspas, e você não paga a taxa de envio, e você também não é obrigado a seguir um template, um modelo fixo de mensagem que tem que ser pré-aprovado pela Meta. Então, o que a gente faz, inclusive recomenda fazer e suporta fazer na nossa plataforma é você criar uma automação para que o próprio bot seja ativado de forma a reengajar com a pessoa, caso aquela interação ainda não tenha chegado a uma conclusão natural, em intervalos de tempo até chegar o mais próximo possível dessa janela. Então, por exemplo, se a pessoa entrou em contato com você 8 horas da noite, 7 horas da noite do dia seguinte, você ainda consegue mandar uma mensagem para ela e falar, e aí, tudo bem e tal. Como se fosse expandindo essa janela, certo? Mantendo aquela porta aberta para aquele lead, e de uma forma natural, não é necessariamente uma mensagem automática que vai chegar. Então, se a pessoa falou, peraí que eu vou conversar com minha esposa para ver se a gente vai querer ou não fazer essa contratação de serviço. No dia seguinte, vai poder chegar e falar, e aí, conversou com a sua esposa? Que você teve alguma resposta? Ela chegou a ter alguma objeção, alguma coisa? Então é possível fazer esse encaixe mais natural. Saquei. Só uma dúvida que ficou. Boa. Antes de mais nada, beleza, essa parte é legal, ela faz o fluxo de cadência e tudo. Porém, uma outra informação importantíssima para a gente, que é onde que a gente consegue otimizar as campanhas, a gente não otimiza a campanha pela quantidade de mensagens, quantidade de pessoas que enviaram, nem nada do tipo. A gente olha ali muito a questão de onde realmente estão vindo as vendas. Então, a gente consegue traquear as campanhas através de UTMs que consegue ver assim, ó, é a campanha A do público B do criativo C. Beleza, então o que você está me falando é o seguinte: tudo muito bonito, beleza, a gente consegue saber que horas o cara entrou, que horas ele agendou e tal, mas e daí, né? Como que isso serve para o gestor de tráfego? O que ele vai fazer com essa informação, né? Exatamente. Aí, John, minha pergunta para você é a seguinte: como que o gestor de tráfego vai usar essa informação que a gente tem? Como que ele consegue usar isso para, igual o Nonaka falou, né, otimizar a conta de anúncios, as campanhas, né, os anúncios que ele está rodando para o cliente dele? Como que ele consegue usar isso? O legal da Yara é que ela já trata isso de uma maneira bem natural. Por exemplo, a gente identifica a fonte da informação, tudo vem embutido. Geralmente, quando a pessoa vem no anúncio, ela já vem com uma mensagem pré-escrita, que dentro daquela mensagem a gente consegue identificar de onde que a pessoa veio, e a gente vai percorrendo pelo funil, que é o que o gestor de tráfego está acostumado a fazer. Então, assim, ele muito mais do que a gente entende como utilizar aquilo para ter noção do que está convertendo, do que não, qual que é a taxa de aprovação, esses termos todos malucos, né, Nanaka, que vocês conhecem, mas ele consegue seguir o trabalho que ele está acostumado a fazer. Então, o que você está me falando é a Yara consegue devolver para o Nonaka, para as ferramentas que ele usa, a informação de que o lead entrou, o cara conversou, ele foi qualificado, ele agendou um horário, que é o exemplo que a gente está usando da limpeza, né? E aí o Nonaka consegue usar essa informação
no gerenciador de anúncios do Facebook para poder achar pessoas correlacionadas, é isso? Isso é importante. Vamos por partes aqui. Em primeiro lugar, ele consegue acompanhar isso por dentro do nosso próprio sistema. A gente tem um painel otimizado para Repete que aí, ele. John, com ele. Tossir, É, não. tossir. Pera aí, rapidão. Quando for tossir, Ah, tá. beleza, vamos por partes. Tranquilo, vamos lá. Em primeiro lugar, o gestor ele consegue acompanhar dentro do próprio sistema um painel de analíticas, que é coisas internas assim, mas ele é muito potente, inclusive para poder fazer ações específicas para aquele público que ele quer atingir. Agora, as ferramentas que você está acostumado, né, Nonaka? Por exemplo, a Meta, que é clássico, essas coisas já são nativamente enviadas para Meta também. Mas o mais legal disso, às vezes, você gestor, você tem uma ferramenta terceira que não é dessas que as integrações nativas que a gente oferece são capazes de fazer. A gente ainda tem planos, né, que conseguem oferecer uma estrutura mais robusta e transmitir essa informação para aquele software específico que você quer usar, mesmo que ele não seja nativamente suportado. Beleza, Legal. massa. Nonaka, é bom ou não é bom? Você tá doido. Porque, igual a gente fala, não adianta nada o preço do lead. Eu quero saber se tá vendendo. Quero saber se tá entrando dinheiro no bolso do meu cliente. Então, através dessas métricas, através dessa parte toda de analíticas, assim, é onde que a gente fala para os nossos gestores: olha, você vai otimizar a campanha, não é por custo por lead, não, meu amigo. É por onde que tá vendendo. Então, isso é bem legal. Tem algum painel? Como é que é? Me explica como é que funciona. Não, nós temos o nosso painel interno que você consegue fazer os filtros, tudo é bem parecido. Vamos pegar lá Power BI, essas Legal. ferramentas que vocês estão acostumados, a gente fez inspirado nas ferramentas clássicas de analytics que existem hoje. Mas ainda assim, todos os seus dados vão estar também presentes nos painéis da Meta, etc. E caso você tenha a sua ferramenta terceira que você queira integrar, é possível de enviar para lá também. E um outro ponto que eu achei super interessante também, essa parte de enviar os eventos direto para o Meta. Por quê? Ali dentro do Meta, ali, essas informações do evento, quem compra, quem vê o produto, quem acessa a sua página, elas vão juntando ali dentro e com isso vai construindo a inteligência não somente das campanhas, mas para atrair pessoas mais qualificadas. Então, a partir do momento que essa pessoa ela agenda e a gente consegue jogar isso lá dentro lá do Pixel do Meta, isso pra gente é ouro, cara. Ouro, ouro, ouro. Porque as campanhas vão atrair mais pessoas semelhantes o tempo inteiro. Sabe um ponto bem legal dessa questão da qualificação? É que a gente ainda consegue configurar as assistentes para ter ações dependendo da qualificação, não só se o lead é quente ou não, porque às vezes você começa o atendimento assim, vamos supor que você presta consultorias, mas você também tem cursos, diversas coisas que vão acontecer. Às vezes pode aparecer um cliente lá que ele seria interessante para você vender um curso para ele, mas não oferecer um atendimento, porque não se encaixa muito tão bem quanto o perfil que você quer atender. Então, a inteligência artificial ela consegue, além de qualificar e enviar para os analíticos essa qualificação dele, ela consegue conduzir o atendimento de acordo com essa qualificação. Então, o que você está falando além da Yara conseguir atender o propósito principal dela, por exemplo, vou seguir o mesmo caminho da limpeza, tá? John marcou uma limpeza, tal, dia 18, mas aí ele pega e manda assim, além da limpeza, eu tô com um problema aqui que eu preciso fazer um raio-x, ou eu preciso fazer, eu sei que eu tenho uma cirurgia de implante que eu preciso fazer, vocês também trabalham com isso, e aí a Yara consegue resolver também guiar a pessoa para o que seria um orçamento de um implante, ou, por exemplo, chamar a secretária, pô, coisas de implante são mais difíceis de resolver sozinha, ela consegue chamar essa. Sim, mas são dois casos diferentes. Nesse caso, assim, por exemplo, pode ter o caso dela necessitar de um auxílio humano e a gente tem uma que a gente chama de habilidade de direcionar para um humano, isso é uma coisa, mas dado o que eu estava falando, seria, por exemplo,
vamos supor que o ticket do Nonaka é um ticket mais alto. E nem todo mundo lá tem condição de pagar esse ticket. Aí, uma das coisas que a IA pode fazer no início, configurado, é perguntar qual que é a condição de pagamento, etc e tal. Se a pessoa tiver uma capacidade financeira de adquirir o serviço do Nonaka como consultoria, beleza, marca esse serviço. Se não, talvez ela pode ter a oportunidade de seguir as boas práticas que o Nonaka tem num curso que é um valor mais acessível. Aí ela poderia guiar, por exemplo, e qualificar ele de acordo com a capacidade dele. Isso é um exemplo. E isso o pessoal chama de downsell, né? Você tem o upsell, que é você subir Subiu o ticket? subir o ticket. Então, por exemplo, a pessoa chega querendo um curso e você vende o curso e o equipamento de dentista, por exemplo. Sim. Entendi. O downsell é a pessoa chega querendo uma cozinha decorada, montada na sua empresa, você é tantos mil o ticket, a pessoa fala, poxa, mas né, eu achei que seria mais barato e tal. Não, então, nós temos Não seja por não isso. seja por isso, temos um serviço um pouco abaixo, mas que também pode te atender. Entendi. E assim, eu acho que essa sutileza de fazer esse encaixe é uma coisa que os modelos de IA têm uma habilidade bem razoável de execução, muito boa. Isso é uma coisa linda da inteligência artificial, né? Uma coisa bem legal é essa capacidade de espelhamento mesmo. Ela consegue adequar, né, ao público. Às vezes, né, Nanaka, devem te procurar pessoas de todos os tipos. Sim. E dependendo do caso, existe uma forma padrão, né? Existe uma forma ideal para poder guiar de acordo com aquela pessoa. Então, vamos supor que ela é uma pessoa que usa muito expressões carinhosas, assim, que tem isso como natural. Assistente consegue responder da mesma maneira. Isso é muito legal, né? Que ela vai pegando ali os padrões, vai pegando tudo ali e consegue conduzir uma conversa totalmente diferente ali se for uma coisa engessada, né? Então, isso é muito bacana ali. Eu vou botar a Yara para conversar com meus clientes chatos. Eu sei que o John tá escondendo uma pauta boa ali, que é o seguinte. Você já teve cliente maluco? Maluco? Nossa senhora, não é pouco não. Conta um caso bom aí, velho, pra gente descontrair isso aqui. Uma coisa que a gente já passou, por exemplo, né? A gente teve... O famoso caso dos diminutivos. Bom demais. A gente teve um cliente que, de repente, conectou a Yara e tal, vendia um produto super específico, que era uma página só, era um produto, Uhum. massa o produto e tal, mas ele queria um funil específico de qualificação longo pra caramba, que tinha que explicar um monte de coisa e tal. Não sei o Lá quê. vem, lá vem, lá vem. Não, e o negócio é o seguinte, ela poderia tranquilamente vender sozinha o produto, certo? Mas o funil deles obrigava a pessoa a fazer uma ligação. Ela, obrigatoriamente, o cliente tinha que ligar para a empresa, ou o comercial tinha que ligar para o cliente. Então, ou tinha que encontrar um horário para eles se falarem, ou o cliente tinha que entrar em contato. E, rapaz, ela não podia de jeito nenhum usar diminutivos. Como assim, cara? Cara, porque a gente tem aqui vou chamar de negocinho, tá? 15 minutinhos só que vai levar a ligação. Não. Não. Nosso negócio é um negócio sério. Não pode nenhum diminutivo. Mentira, Então, 15 mentira. minutinhos virava 15 minutos. E, cara, a percepção de 15 minutinhos é diferente de 15 minutos. Mas beleza, não podia usar diminutivo. Não, porque isso aqui vai ficar quentinho. Não, vai ficar quente. Nossa Cara, senhora. ele decidiu que não pode usar diminutivos. E a gente falou, velho, beleza. Nós vamos colocar as instruções na inteligência artificial, mas é até um ponto importante que a gente falou muito pouco de como a inteligência artificial funciona. A questão da atenção, né? Isso. A gente falou muito pouco sobre como que a inteligência artificial funciona, que eu acho que existe um pouco de misticismo. Um pouquinho. De misticismo em como funciona a inteligência artificial. E, cara, ela não é um ser vivo ainda. Ela não consegue, de fato,
saber o que está acontecendo. Ela é guiada por padrões de linguagem já conhecidos e você define o que ela tem ou o que não seguir, certo? Então, não tem como ela saber se pode ou não pode usar diminutivo. Ela vai normalmente, igual o John colocou muito bem, fazer um espelhamento. Né? Então, se a pessoa é mais afável, amistosa, ela vai também ser. Conduzir a conversa. Ela né? vai Aí, conversa aí, na assim. verdade, entra duas coisas muito engraçadas com relação a isso, que é o problema do elefante azul, né? Que é o famoso tente não pensar no elefante azul. A primeira coisa que você vai pensar é o elefante azul. Isso a gente repara quando a gente quer instruir a questão do tom da mensagem. Você não pode falar para ela assim, não, ocasionalmente use um emoji, porque Ela senão vai ela vai usar. mandar todas as mensagens com Vai ter um 5, emoji. 6, 7 emojis colocados e tal. Boa. E a outra questão é, tudo que você pede para ela, de certa forma, ela tem um limite cognitivo, entre aspas, né? Dentro dessa analogia da cognição, ela tem um limite de coisas que ela consegue manter dentro da memória de trabalho dela, digamos. Então, se você bota uma instrução sobre uma coisa que é francamente irrelevante, como a questão do diminutivo, Aham. você está desperdiçando o potencial dela poder prestar atenção em alguma coisa que seja relevante. Ou ainda você está criando imprevisibilidade. Então, o fato de restringir a habilidade dela de raciocinar acaba criando esse problema de atenção em que ela tem um limite de atenção para seguir. Não é isso? Por Sim, exemplo, igual você falou, né? Não pense no elefante azul. Ela vai tentar não pensar no elefante azul e vai deixar de prestar atenção no funil de aquisição que ela tinha que estar prestando atenção. É isso. ela tem, né, as redes neurais que são usadas para esse tipo de modelo, elas são o que o pessoal chama de transformer, né? E uma das características desse modelo transformer é o mecanismo de atenção, é o attention, e ela tem N cabeças mesmo, ela tem N coisas que apontam para pedaços do texto que a pessoa está mandando para poder atender a essas questões. Então, por exemplo, se a pessoa está falando em português, ela está mais ou menos atenta àquele idioma que a pessoa está falando. Se a pessoa está usando um tom formal, o estado emocional da pessoa, qual que é o sujeito, o verbo, o predicado da frase, certo? Tudo isso aí gasta um certo esforço cognitivo. Se você bota uma instrução, não posso falar diminutivos, ela artificialmente vai estar introduzindo um novo restrição ali, uma nova restrição. Isso vai deteriorar um pouco a performance dela. A gente tem uma questão parecida com isso também, que é a questão da formatação baseada em canal. Porque, por exemplo, o WhatsApp, ele suporta aquele asterisco para poder mandar mensagem em negrito, underline, para poder mandar em mensagem itálico, certo? A maioria dessas inteligências artificiais, ela é treinada em um formato de texto que talvez o pessoal que tem alguma experiência com web esteja mais familiar, que é o tal do Markdown. Que ele é um pouco parecido com esse do WhatsApp, mas é um pouquinho diferente. E uma das coisas que mais acontece é ela mandar o Markdown dentro do WhatsApp, e aí ela manda um texto itálico com 2 asteriscos, e aí ele fica com um asterisco a mais, ele fica meio quebrado. Entendi. Você pode instruir ela a seguir a formatação do WhatsApp, e até certo ponto isso é útil, mas às vezes é mais fácil você deixar ela ir na formatação natural que ela quer e transformar essa formatação depois de uma forma automática, que é a questão de você combinar a IA como um pedaço de uma solução maior, para você usar os pontos fortes dela sem ter que transferir para ela pontos que são, francamente, uma coisa que um Não faz software diferença. Por exemplo, o trivialmente resolve. diminutivo é irrelevante. O diminutivo você poderia, inclusive, detectar ele. Assim, supondo que fosse realmente importante não usar o diminutivo, você poderia detectar o diminutivo Isso e aqui que é rejeitar. interessante, pergunta se no dia a dia ali, com o colaborador ali, ela iria olhar o diminutivo. Não ia Não, nada. olha, ninguém, pelo menos eu espero que não, e sinceramente, se você está assistindo isso e na sua empresa tem uma política de diminutivos na comunicação, eu tenho pena de você. Não é voltado para você? Não, eu tenho muita pena dessa pessoa que não pode falar diminutivos no trabalho. Mas assim, isso tem a ver também com as expectativas não realistas que a gente bota na IA, né? A questão do mover as linhas de chegada, né? O moving the goalposts é uma coisa que o pessoal tem falado muito nos círculos de software americanos, né?
a gente tinha aquele conceito, todos vocês já devem ter cadastrando num site ou fazendo algum tipo de ação online para consultar alguma coisa, tive que clicar em 5 placas de carro, 12 semáforos, Escreve essa marcar, palavra aqui. escreve essa palavra, tá de cabeça tem que para acertar baixo, Aham. aí cheio de linhazinhas atravessadas. Quem Então, nunca? isso aí é uma coisa chamada CAPTCHA, tá? É um teste Turing completamente automatizado para separar humanos de Para os computador. leigos, pelo amor de Deus. Vamos lá, o teste Turing, tá? O Turing, ele foi um dos pais da computação, certo? Largamente o maior mente influente do século XX no que diz respeito à computação. Ele tem até um filme sobre a vida dele, né? O Jogo da Imitação. É o jogo da imitação. É um Excelente filme, tá? Eu já assisti pedaços. Toda vez que eu começo a assistir, eu sempre tô num voo de avião, eu tô algum lugar que eu vejo só um pedaço do filme e não consigo terminar, mas eu sei que é um filme excelente. Ele criou esse teste, tá? Porque ele tinha essa visão muito precoce, digamos assim, de que em algum momento seria possível um computador ser tão capaz, tão inteligente, um software tão incrível que ele seria capaz de ludibriar uma pessoa e meio que parecer que é ela. Então ele Fingir que era humano. fingir que era um ser humano. Em 1940, 40 o ele já Turing já tava sabia que as máquinas iam chegar num nível de consciência absurdo. consciência sendo um É, termo Mas ele já extremamente sabia, controverso, mas ele já sabia que as que máquinas isso seria uma conseguiriam possibilidade. Entendi. Então ele criou esse conceito, esse teste, no qual você colocaria duas pessoas em duas salas diferentes, comunicando somente através de texto, tá? Então você teria, né, uma tela e um teclado, né? Ok. Não sei se exatamente essa é a formulação da época dele, tá? Mas a ideia seria a seguinte, que conversando somente por texto, você passaria no teste de Turing, um sistema passaria no teste de Turing se em X% das vezes, eu não sei exatamente qual é a formulação, o sistema conseguisse enganar o ser humano, fingindo ser uma pessoa. E a questão é a seguinte, por décadas, tá? Isso aí era o suprassumo do que a IA seria capaz, é uma coisa que era extremamente debatida, se isso seria possível, quando seria possível, o que seria necessário. Você tinha competições para poder as pessoas fazerem isso. E a galera falava, não, quando isso acontecer vai ser um não sei o quê, quando isso acontecer vai ser uma revolução. E passou, isso passou pela gente, a gente nem percebeu. Isso saiu O chat GPT virou e falou assim, já tô a 30 quilômetros na frente. fala isso aqui com a sua mãe que ela nunca mais vai brigar com você. Que loucura, hein, cara? E isso tá indo por etapas, né? Assim, a gente já vê aquelas competições. Diga qual imagem é gerada por IA ou não. Aí você vê uma música lá. Qual música foi gerada por uma pessoa ou não? Aí daqui a pouco já tá nessa etapa de mensagem de texto. Daqui a pouco é Teve vídeo. umas fotos que o André tava mandando de uma cliente que tava fazendo alguns produtos. A gente falou, nossa, mas esse negócio aí, essa foto é gerada por IA. E não, era uma foto real. Era foto real. Só que a iluminação, ela tava de um jeito soft, assim, e centrado, que ficou parecendo... Cara, tem uma cliente nutricionista. E, para quem não sabe, eu também tenho uma agência de publicidade. É uma cliente nutricionista que está lançando um infoproduto. E aí eu tenho uns parceiros que são muito foda em produção de imagem, produção de vídeo. E eles foram encontrar com ela, fizeram um monte de fotografia, gravaram captação de anúncio. Então, véi, uma produção top para fazer o lançamento do infoproduto dela. Para quem não sabe, infoprodutos são formatos de vender educação, né? O Manaka vai explicar isso melhor para a gente. Mas são formatos de vender algum tipo de conhecimento que você tem específico para algum público específico. No caso dela, ela é nutricionista focada em andrologia, focada na saúde do homem. Uhum. E aí eles fizeram as fotos dela no escritório, enfim, num cenário. Eu mostrei para os meninos, e aí o Marco, na hora, virou... Véi, isso é IA. Falei, cara, não é IA, velho, é a foto. não tem como. Olha essa tá tudo centralizado. A luz tá assim, não tem como. E não, era realmente Cara, uma foto de foto. verdade. Então, você vê como que a inteligência artificial já mudou completamente a nossa percepção de mundo.
né? E o que eles estão falando é isso, o teste de Turing era para ver, na época que um Por computador... texto, somente por texto, se era possível. Tinha várias restrições, né? Você não podia entregar um objeto, não podia falar para ele, grita aí, entendeu? Não, era só o texto. E, Isso cara, passou, isso hoje passou. tem uma trend no TikTok da galera fazendo entrevista de trabalho com deepfake, que é a galera que, sei lá, tem um norte-coreano Ah, que quer pegar um emprego numa empresa americana de software para espionar, e aí os caras botam a A cara cara de da IA. americana ali. Rapaz, velho, e os entrevistadores têm que pedir o cara para passar a mão na frente da cara, porque isso ainda pega, né? Então você consegue ver Aham. que é um deepfake. E aí, já chegamos nesse nível. bom, Então, isso quando não é o entrevistador, uma IA, e exato. o candidato uma IA, né? Porque nessa Exato. altura do campeonato, você faz uma IA para desejar feliz aniversário para alguém, a pessoa faz uma IA para poder agradecer, e fica igual aquela secretária de executivo de grandes empresas, né? Mandei um vinho. Quem que ganha o vinho? A secretária pega e leva para casa dela, porque o cara não tá nem aí. O outro recebe e responde. Então, assim, tem uma grande cadeia de correspondências aí. Mas voltando, só para encerrar esse gancho que eu estava fazendo, a questão dos mover as linhas de chegada. Nos últimos anos, a gente teve um ganho tão grande de capacidade e qualidade das respostas que criou-se uma expectativa até não realista do que é possível fazer e do nível de acerto que as IAs vão ter. Então, assim, se antes as pessoas não acreditavam, achavam que não iria funcionar, né, agora acham que o negócio vai conseguir ter um comportamento que na verdade, impossível, certo? Ela tem que prever tudo que o cliente vai fazer, tem que não sei o que e tal. Então, assim, você não bota, como o Nonaka falou, você não bota essa expectativa no atendente humano. Mas você bota numa IA porque se há 6 meses ela não conseguia fazer isso e agora ela consegue, então ela consegue fazer qualquer coisa agora. Certo? Então, eu vou aproveitar esse gancho, então, porque vocês lembram, cara, do início, de como que era difícil de manter a inteligência artificial dentro do contexto? Você falava 10 coisas com ela, ela se perdia em uma, ela começava falando de agendamento, de repente ela estava falando de... Alucinava, né? Alucinava não, bastante. os primeiros modelos que a gente chegou a usar, né, que foi na época o GPT-3, 3.5, a gente tinha problemas de... Às vezes ele não lembrava que ele estava na vez dele de falar ou na sua. Então ele te respondia e aí ele já começava a emendar a sua resposta possível para ele. É que é verdadeiro. Sim, o que eu tô fazendo aqui, né? O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Agora, hoje, é impressionante, porque, assim, hoje na Yara a gente tem o que a gente chama de prompts, né? Que são as instruções que a gente dá para inteligência artificial, que antigamente a gente tinha que fazer coisas bem limitadas mesmo, para evitar com que ela se perdesse. E agora a gente já consegue fazer, assim, instruções gigantescas, detalhadas. Se o cliente apresentar tal comportamento, faça isso. Se chegar nessa etapa da conversa, comporte assim. Se for falar por áudio, adeque-se ao tom, a uma conversa de áudio. Você vai passando uma infinidade de detalhes que uma pessoa mesmo teria muita dificuldade de acompanhar e de lembrar disso Não, tudo. você pega o ChatGPT mesmo, você deu exemplo, o 3.5. Quantos mil tokens que tinha na época? Era muito pouco. Então, na época que a gente começou, os modelos, assim, estado da arte, né? Eles tinham a capacidade de memória de contexto de 4.000 e alguma coisa. Para quem não está ciente do que é um token, tá? A IA, ela processa os textos como tokens, que são basicamente pedaços de palavras. Então, se você pegar uma palavra grande, tipo... Tem 3 tokens. sei lá, independência. Ela vai ter independência, alguma coisa assim, certo? Palavras menores ou palavras muito comuns, um token, certo? Então ele vem picadinho nesses tokens e a IA consome isso aí. E você tem que fazer uma certa gestão do que você consegue colocar nesse contexto dela. Você não, né? O sistema que integra com a inteligência artificial e era extremamente limitado. Então, assim, se a gente pegasse uma conversa com o usuário, ele pedindo, quais os horários disponíveis na sua agenda? E a gente jogasse a agenda inteira ali, os horários disponíveis, ela não ia nem lembrar o que estava acontecendo, porque já teria estourado aquele limite ali. Nonaka, quantos tokens tinha sua prova de dissertação de português? Nossa senhora, rapaz do céu. Eu tô igual o 3.5, estourei. Que prova é essa, meu Deus?
Cara, eu fico viajando muito nessa coisa que quando a gente começou, né, em 2023, não tem muito tempo. Apesar de que em tempos de desenvolvedor Muita coisa. é Ah, muito foi tempo 4 muita décadas coisa. no mínimo de IA. de E IA. É igual ano de cachorro, né? Cara, é meses o negócio É. evolui. Cara, mas Dias, essa né? é uma sensação que a gente tem muito. O ano já era a evolução tecnológica já era uma coisa absurda, né? Existia aquela teoria de 7 em 7 anos, era como se tivesse andado 50. Engraçado que isso foi uma aposta que a gente fez, né? A gente começou com a inteligência artificial já limitada, mas a gente sabia, esse trem daqui a Vai alguns anos vai estar de um jeito e a gente já sabe que daqui a alguns anos vai estar em Nossa outro Senhora. nível. E aí a gente viu, tipo, a evolução da inteligência artificial e o quanto isso muda na habilidade e na possibilidade que você tem, né? Uhum. E aí, cara, para mim, a suma de todas as questões é a seguinte: o tanto que a gente já estava evoluído no GPT 3.5, Uhum. a ponto de você conseguir conversar com o computador e ele parecer te responder com pessoa, isso já era surreal. E atualmente, ele consegue manter um nível de conhecimento sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu negócio, sobre como você conduz as suas vendas, como você conduz o seu negócio. Cara, surreal. Então, hoje a gente tem, por exemplo, clientes que colocam dentro das memórias da IA, né, que a gente chama de páginas de conhecimento, eles colocam lá dentro tudo sobre o negócio. Você pode colocar planilha, fórmula de orçamento, perguntas frequentes e tal. E, cara, larga ela para responder, pode ficar tranquilo. Não, e o legal é que ela tem esse cérebro dela, vai, busca o conhecimento, acessa essas planilhas, acessa esse banco de dados, busca as informações e é na hora. Você lembra que a gente, voltando lá no início da nossa conversa, aquela questão do atendimento? Aí agora a Yara, por exemplo, vai lá, consulta lá no banco de dados o valor, a pessoa, muitas das vezes, a conversa, não precisa aquela conversa toda para vender, a pessoa que só quer saber informação mesmo na hora, então ela consegue tirar. Então isso aí é uma evolução muito grande, igual vocês estão falando, e não, isso ajuda demais, não somente eu que tenho agência, você que tem a Yara, mas o cliente final. Cara, O cliente final. eu fico vendo muito, né? Hoje, boa parte dos nossos clientes competem com o marketplace, né? Sim. Você, então, que tem cliente de e-commerce, o cara tá o dia inteiro brigando contra o Mercado Livre, brigando contra a Shopee, às vezes nem brigando, né? Ele tem o negócio dele, ele tem o site, o e-commerce, A margem lá embaixo, a margem não. mas ele tem o Mercado Livre, ele tem a Shopee, ele tem o e-commerce dele, né? E no Mercado Livre, na Shopee, você tem um comportamento esperado, né? Sim. O cara entra buscando um produto, ele vai no menor preço, ou no produto que tem mais avaliações, ele encontrou ali e comprou, ele não sabe nem de quem ele comprou, Não. certo? Vai No lá no e-commerce, filtro, Não, eu diria, na filtrozinho. verdade, que uma boa parcela dos usuários nem sabe que são várias pessoas diferentes vendendo. Acha que Será? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Se eu entregar ali para meu pai, minha mãe, meus filhos, todo mundo, os baby boomers, cara, você entregou o Mercado Livre na Você mão tá- deles, eu tô eles até acham que lembrando. eles estão comprando do Mercado Livre. Aquele meme, o cara derrubando cerveja na Heineken, assim, se tá na garrafa de Heineken, é Heineken. É tipo isso, né? É isso, pô. Então, eu acho que o que a gente está vendo acontecer com a IA é isso. É o tanto de gente que conversa com inteligência artificial hoje e que não sabe. É. Cara, a gente teve, no nosso início, a gente até teve que programar a Yara para poder ignorar esse tipo de comportamento, que é o quê? Tinha gente que começava a conversar com a Yara para bater formar vínculo emocional, cara. Cara, Sério, foi cara? muito Nossa, louco. era uma pessoa assim, tô sozinha, vou conversar com a vendedora da loja. E aí Cara, ela teve um puxava caso- assunto, E ela respondia, como ela responde de fazia forma o rapport empática, ali, né? a gente teve que restringir isso em alguns casos, porque tava uma coisa até preocupante, assim. Gente. Cara, o John lembra disso. Não, teve um caso que foi muito chocante, que foi uma pessoa agradecendo porque ela teve o melhor atendimento da vida dela. A assistente não tinha identificado de que ela era uma assistente virtual, ela acreditou que fosse uma pessoa e ela ainda se agradeceu profundamente pelo atendimento. Cara, a cliente nossa mandou print da conversa no WhatsApp e falou, velho, olha que coisa absurda.
Que é isso, gente? Não, Nunca tinha esse é um caso positivo. muito positivo. Mas É. assim, Já tivemos casos, já é tivemos óbvio. casos que a gente Também teve que tivemos introduzir outros. salvaguardas justamente para Lógico. evitar esse vínculo emocional, né? Isso é uma coisa que está acontecendo nos Cara, Estados Unidos. a Tá gente dando bom vê- dia, boa noite, boa Não, tarde. não. Né? O que acontece? A OpenAI, eles recentemente tiraram do ar um dos modelos antigos dele, o 4O. Uhum. E esse 4O ele foi assim, especialmente nocivo nesse aspecto, tá? Porque ele era muito empático. Ele era o que o pessoal chamava de psicofante, né? psicofante. Que é a ideia de, tipo assim, ele te amaciava de todos os jeitos possíveis. Então, eu chegava para ele, ou você acha que eu estou certo de ter tacado a pedra na casa do meu vizinho? Sim, você está Ele tem um certo. motivo, né? Não. Então, assim, as pessoas fizeram campanhas, fizeram protestos, fizeram um movimento para tentar manter esse negócio, porque elas tinham criado um vínculo Cara, uma psicológico aí. coisa que a gente percebeu, a gente até teve um parceiro e a gente passou por isso, Ah, é. que existe uma coisa hoje que é a psicose de IA. E o que é a psicose de IA? As IAs hoje, elas estão o tempo inteiro virando para você e falando assim, você tem razão, realmente, eu precisava ter feito isso, eu precisava ter feito aquilo. E aí, quando você xinga a IA toda, que virou um esporte, né? Virou. Xingar a IA. Eu acho que até o diminutivo é isso aí, ó. O chicotinho ali. Já, não vai, não vai, não vai. Cara, e a gente... Tá. E você sabe que isso é configurável, né? Tanto pelo prompt, quanto você consegue também escolher modelos que tendem a se comportar de uma certa maneira. Por exemplo, tem os modelos mais conversacionais, e que são aqueles que estão mais adequados a conversar como um humano, tem outros que não performam tão bem quanto isso, mas essas coisas, elas podem ser ajustáveis. Mas, então, galerinha, vamos puxar para o final aqui. O que vocês têm de dicas úteis assim para o usuário de IA? Existe um perfil bom de usuário de IA? Existe aquele cara que não serve para utilizar a IA? Como é que vocês veem essa coisa? Cara, eu vou aproveitar para vender nosso peixe aqui, tá, Nonaca? Eu vou te puxar nessa aí. Vamos lá. Cara, se você não sabe como fazer isso da melhor forma, contrata alguém que sabe. Eu acho que esse é o primeiro ponto. É uma tecnologia muito nova, apesar de já termos 2 anos, 3 anos aí de IAs generativas, né, que são Uhum. essas que conversam com a gente. Se você não tem certeza ou não quer gastar e perder tempo e dinheiro fazendo sozinho, contrata alguém que sabe. Vai no seu amigo, seu colega, seu parceiro, alguém já instalou na empresa, alguém já treinou, já participou, já usou de alguma forma, chama essa pessoa para te ajudar, né? No caso, Nonaka, chama o Nonaka para No te meu caso é ajudar. o seguinte, cara. Não adianta nada você ter essa estrutura, ter a Yara, ter qualquer outro IA que for ali no atendimento, se você não tem demanda. Então aí, aonde que entra a parte ali dos anúncios, da parte de performance, que é onde que a gente consegue achar as pessoas certas, as pessoas ali que têm potencial mesmo de compra, para começar a movimentar a máquina. Porque é um trabalho em 4 mãos. A gente gera demanda, a IA vai lá, faz o atendimento, faz a venda. Então, a Então verdade é essa. vamos fazer o beabá aqui, tá? Beabá. Primeira coisa chama o Nonaka, Ah. conversa com ele, gera demanda. Chama o André, vamos conectar a inteligência artificial. E aí o John vai conectar isso aí com o seu back-end, vai conectar todas as informações que você precisa, e o Marco vai garantir que a IA está conversando bonitinho com todo mundo e está fazendo o que ela tem que fazer. Pode ser? É isso aí, galera. Então, Isso maravilha. aí. Ó, vamos fazer o seguinte, para encerrar com chave de ouro, Nonaka, quando alguém precisa fazer anúncio, que telefone que ela precisa chamar, que WhatsApp que ela precisa mandar mensagem. Então vamos lá. Aqui, ó. Primeiro vou deixar meu Instagram aqui, @kaenonaka. E o telefone para contar. 31 9 8316 9191. Pronto. Agora, então tá, eu vou passar o nosso, que é 11 50 28 22 33. Ou acesse o site iara.app.br.
Pronto, quem quiser fácil também demais. saber da Nonaca, nonaca.online. Oh, É o nosso site. Que isso, é profissional, cara. Galera, agora, para a parte mais importante do podcast, o John vai dar a dica de ouro que vocês não podem perder. E por causa disso, guarda-chuva laranja na mão. Galera, não percam essa dica. Anota aí que isso não pode passar batido. Vai lá, John. Muitas vezes a inteligência artificial comete um desvio daquele comportamento que você espera para ela e você altera totalmente a sua estrutura. A inteligência artificial não funciona assim. Você tem que analisar um comportamento médio. Vamos supor que é no caso da Yara. Você ajusta o prompt dela devido a um comportamento que você não gostou, espera várias conversas para poder ver se ela se adequou ao comportamento que você quer. Porque se você sempre fizer o ajuste, ela vai estar sempre se comportando de maneira diferente a todo momento e não compartilhando aquele comportamento médio dela. Então, o usuário tem que ter paciência e analisar o todo e não uma mudança só no prompt, senão você piora ela. Galera, eu vou botar aqui em palavras de leigo, tá? Se o piloto de Fórmula 1 fez uma volta devagar, não é a hora de trocar o pneu. Deixa eu botar o guarda-chuva aqui, ó. Se o piloto de Fórmula 1 fez uma curva devagar, você não tem que trocar o pneu. Você tem que pedir para ele fazer mais 10, 15, 20, 50 voltas. Aí você começa a pensar em como melhorar o carro, o pneu, para ele poder dar aquela volta mais rápido. Então não adianta querer mudar a sua informação, a sua estrutura de informação da sua inteligência artificial só porque você fez uma conversa com aquela inteligência artificial e ela não respondeu do jeito que você esperava. Se você não tiver uma amostragem suficiente, não é a hora de mudar. Primeira coisa que é testar em volume aquela sua inteligência artificial e quantas vezes ela responde bem, quantas vezes ela responde mal e quais são os pontos de melhora. Então isso é muito importante, John. Obrigado pela dica. É isso aí. Muito obrigado por terem chegado aqui, até aqui, né? Quem chegou até aqui, né? Porque vai saber. Nonaca, muito obrigado pelo convite. Valeu demais. Essa parceria é muito boa. John, Marco, valeu, obrigado. É isso aí. Galera, inteligência artificial, tráfego pago, todas as novas tecnologias, o que está disponível aí no mercado, nós estamos mandando ver. Tem alguma dúvida, quer saber como funciona? Entra nos nossos sites, conversa com a gente. Tudo que você precisa saber, nós estamos aqui para bater papo a respeito e para te conduzir a mais vendas, mais dinheiro, coletar esse dinheiro na mesa. Não é isso, Naná? Isso mesmo. Fechou, galera. Abraço, até mais, até a próxima. Valeu! Até.